Todos nós conhecemos a história de Lampião e suas versões, porque parte da história se tem provas concretas e outras partes está apenas no disse-me-disse. Agora, a parte espiritual, pelo menos eu nunca ouvi falar. Por isso, quando encontrei essa carta que se diz psicografada pelo espiritualista Carlos Eduardo Sobrinho, da cidade do Crato, no Ceará, confesso que fiquei curioso para saber o conteúdo. Então resolvi mostrar essa carta a vocês. Eu não afirmo que tudo é mentira e nem que tudo é verdade, pois não entendo nada do mundo espiritual. Agora é com vocês. Vamos à carta. Meu nome é Virgulino, conhecido como Lampião em minha última encarnação. Se algo me acompanhou durante essa vida foi o ódio e a raiva em relação aos injustos. Por ironia do destino, acabei sendo injusto diversas vezes também. A falta de um Deus verdadeiro em minha vida contribuiu para a transformação repentina dela. Minha família vivia uma vida tranquila, dedicada ao artesanato. Contudo, a inveja de alguns indivíduos que almejavam nossas terras gerou um conflito intenso que resultou na covarde morte de meu pai. A impotência diante da inação da polícia, que protegia os coronéis, me levou a agir por conta própria. Assumi o caminho de um bando, e em um ano, minha vingança foi consumada. Tornei-me conhecido como Lampião, o cangaceiro, temido por muitos. O banditismo e a violência se tornaram parte de minha vida, mas no fundo, eu ainda era aquele garoto que perderá o pai. As consequências de meus atos não tardaram a chegar, a perseguição das autoridades e o aumento das ações violentas me envolveram num redemoinho de maldade. A morte e o medo tornaram-se meus constantes companheiros. Apesar de me considerar corajoso, a angústia de ter me desviado completamente do caminho de minha família me assolava. Quando assumi a liderança do meu grupo, o objetivo inicial era libertar os mais pobres das garras da polícia e dos coronéis que abusavam do poder. No entanto, a situação se desviou quando alguns membros da população começaram a me denunciar à polícia, movidos pelo medo das consequências. Traições resultavam em sentenças de morte. Em meio a tudo isso, percebi que estava causando danos ao meu próprio povo, aqueles a quem eu jurei proteger. Nosso grupo costumava praticar a redistribuição do dinheiro dos ricos para os mais necessitados, mas em determinado momento, comecei a guardar para mim. A perseguição tornou-se constante, havia um alto preço em minha cabeça e até mesmo a destemida Maria Bonita não aguentava mais fugir. Um ato covarde nos levou a uma emboscada na Grota do Angico, onde fomos cruelmente massacrados. Hoje compreendo que a vingança não é o caminho e que a justiça deve estar nas mãos de Deus, mas a crueldade com que fomos tratados ainda afeta. Nossos corpos, que eram sagrados por Deus, foram expostos por mais de 3 décadas sem sequer serem enterrados. Nossa história de errantes começou e, mesmo não estando mais vivos, nossa raiva e rancor não nos abandonaram. Permanecemos presos à terra, incapazes de deixar para trás o ódio que nos consome. Éramos visitados por aqueles que acreditávamos ter prejudicado em vida, atormentando a todos que estiveram envolvidos com o grupo de João Bezerra. Com o tempo, outros espíritos negativos se uniram a nós, todos carregando a mesma fúria e desejo de vingança. Nossa presença era tão negativa que cidades inteiras se tornavam inabitáveis, atraindo o caos e a decadência para os que nos cercavam. Influenciamos soldados e suas famílias para a perdição, levando-os a vícios e brigas fatais. Cada vitória alimentava um estranho prazer dentro do nosso grupo. Havia um soldado que, em vida, era feiticeiro e já tinha habilidades de se comunicar com os espíritos. Após sua morte, os espíritos vieram cobrar o pagamento por seu pacto com eles, arrastando-o para um destino incerto. Essa experiência me fez questionar até onde iríamos com nossa vingança. Enquanto as cidades mudavam ao nosso redor, continuávamos os mesmos, atacando e perturbando as famílias daqueles que nos prejudicaram no passado. Em meio a tudo isso, visitávamos nossos corpos abandonados, ainda sem descanso eterno, e a revolta se inflamava novamente. Essa rotina monótona de ódio começou a me fazer refletir sobre nossa existência e propósito. As mudanças ao nosso redor mostravam que o mundo seguia em frente, mas estávamos presos em nosso tormento, incapazes de prosseguir em meio à nossa condição de espíritos vagantes. Um novo capítulo se desenrolou quando passamos a ser evocados por pessoas vivas que conheciam nossas histórias e desejavam que cumpríssemos suas vontades.
Alguns podiam nos ver, outros apenas nos ouvir, mas a todos nós era imposta uma conexão perversa. Essas pessoas, buscando vingança por supostas injustiças, nos convocavam para realizar ações terríveis em seu nome. Contudo, nem sempre conseguíamos cumprir seus intentos, pois eles também possuíam suas proteções espirituais, tão obstinadas e cruéis quanto nós. Nesse círculo vicioso de maldade, apenas eu e Maria Bonita buscávamos uma solução para nos libertarmos desse ódio, mas não sabemos como fazer. O tormento só aumentava quando começamos a sentir falta dessas trocas de energia com os vivos. Sem essas trocas, nossa força parecia enfraquecer, e o sofrimento se arrastava, enquanto nossos corpos abandonados e não sepultados também decaíam em um estado de putrefação. Não havia lugar para onde ir, nem anjos nem demônios se aproximavam para levar-nos a outro plano. Parecia que ficaríamos presos naquela situação indefinidamente, mas, em um momento de clareza, percebemos que nossas ações já não faziam sentido. As gerações seguintes não tinham culpa pelos erros de seus antepassados. Esse insight nos levou a questionar por que estávamos afligindo a vida daqueles que não tinham nada a ver com nossas antigas dores. Decidimos, então, buscar por esperança, uma luz que nos guiasse rumo à paz. Foi quando conhecemos Dona Maria, uma benzedeira respeitada de Juazeiro do Norte, conhecida por sua generosidade em ajudar os outros com o pouco que tinha. Dona Maria possuía habilidades mediúnicas e suas preces eram atendidas por diversos espíritos, que intercediam por ela através da fé em Jesus. Numa noite, compartilhamos nossas angústias com ela e pedimos ajuda. Dona Maria prontamente se ofereceu para fazer uma novena ao Padre Cícero, acreditando que ele poderia nos auxiliar. Maria Bonita lembrou-me que tínhamos conhecido esse padre antes e que eu havia me enganado, sentindo-me envergonhado por meus erros no passado. Contudo, Dona Maria rezou com tanta fé que tocou a todos nós. Para nossa surpresa, no 9º dia, Padre Cícero apareceu diante de nós. Senti-me em débito com ele, mas ele me acolheu com compaixão e bondade, abraçando a todos, incluindo Maria Bonita e Dona Maria, que, com sua capacidade mediúnica, pôde ver toda a cena. Um sorriso se desenhou em seus lábios e lágrimas escorreram de seus olhos. Com voz serena e repleta de compaixão, Padre Cícero revelou que ainda havia esperança para cada um de nós, pois Deus jamais abandona seus filhos, do mais justo ao mais pecador, seu amor é incondicional. No entanto, para alcançar a salvação, era necessário um arrependimento verdadeiro e enfrentar a penitência no que hoje é chamado de umbral, um local de purgação de nossos erros. Dona Maria, com seus olhos cheios de fé, via tudo o que estava acontecendo, compreendia o que nos aguardava e sentia angústia e sofrimento. Com sua sabedoria espiritual, ela ofereceu sua proteção através de suas preces e rezas. Nesse momento, o Santo Padre e a abnegada benzedeira uniram suas vozes em uma prece irradiando luz e calor. O coração puro e generoso de Dona Maria emanava uma energia reconfortante, proporcionando-nos forças para enfrentar o desafio que nos aguardava. Padre Cícero cumpriu sua promessa e nos conduziu ao purgatório, onde deveríamos expiar nossos pecados. Ele nos encorajou a permanecer unidos e a manter a fé em Cristo, pois um dia ele voltaria para nos resgatar. Nessa caminhada de purificação, experimentamos todo o sofrimento que nossas ações passadas haviam gerado. No entanto, mesmo nas horas mais difíceis, a voz de Dona Maria em oração chegava até nós, trazendo consolo e esperança. Sua dedicação incansável nos tornou capazes de persistir e fortalecer nossa fé. Em certo momento, o silêncio das preces de Dona Maria nos entristeceu, temíamos que ela tivesse desistido de nós ou que sua fé em nosso resgate tivesse se esgotado. Sentíamos-nos desamparados e solitários, mas ainda assim permanecemos unidos, como ela havia nos aconselhado. No entanto, para nossa surpresa e alegria, um dia Dona Maria retornou ao nosso encontro, acompanhada por Padre Cícero. Compreendemos que ela havia atravessado para o plano espiritual, mas sua presença ao lado do Santo Padre indicava que estava em um estado elevado e abençoado. Seu sorriso irradiava alegria e paz, e entendemos que ela nunca nos havia abandonado. Abraçando-nos com carinho, ela nos assegurou que continuaria a cuidar de nós. Padre Cícero confirmou que o período de purificação no purgatório havia sido cumprido parcialmente, mas ainda precisaríamos passar por novas experiências para redimir completamente nossas faltas passadas. Apesar de meu receio, expressando que não sabia quando isso aconteceria, Padre Cícero explicou que a reencarnação era uma etapa necessária em nossa jornada espiritual. Parte de nós retornaria à Terra em conjunto, com uma missão especial de salvar vidas e enfrentar provações, e ele prometeu estar sempre ao nosso lado nos guiando e amparando.
Agora nos preparamos para o dia do retorno à vida terrena. Sabemos que será árduo, mas estamos mais fortes, unidos pelo amor, pela compreensão e pela fé. Padre Cícero e Dona Maria nos inspiram a seguir em frente, pois suas bênçãos e preces serão nossas guias. Que esta carta sirva como lição para todos que a lerem, e o amor de Deus é verdadeiramente para todos, independentemente de suas falhas. Nossa história de arrependimento e redenção é prova disso. A esperança sempre nos encontrará, seja nas mãos de um santo ou no coração de uma simples e dedicada benzedeira. Que Deus seja louvado e viva Padre Cícero, que sua luz continue guiando nossos passos, e que a dedicação de Dona Maria inspire a todos a espalhar o amor e a compaixão em cada canto deste universo espiritual. Nossa missão está prestes a começar, com a graça divina enfrentaremos cada desafio com coragem e fé. Que a paz esteja com todos nós.